11 da pauta. O 11 da pauta é a apelação criminal número 50978-8, apelantes Ministério Público e Fernando Antônio Couto dos Santos, apelado Ivaldo Alexandre da Silva, a procuradora doutora Eleonora de Souza Luna. Relatório. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e por Fernando Antônio, assistente de acusação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que, amparada em decisão soberana do Tribunal Popular, absolveu o réu Ivaldo Alexandre da imputação de cometimento do delito de homicídio simples, com erro na execução, tipificado no artigo 121 caput, combinado com o artigo 73, âmbito do Código Penal. Na razão de apelação, para que em breve resumo, com base no artigo 593, 3, a linha D do Código de Processo, requer a anulação do julgamento, pois que a decisão do jurado teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. Por sua vez, o assistente, em sua razão de folhas, também pede a anulação do julgamento por ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Diz que o resultado de 4-3 nos votos do jurado já indica que o julgamento foi contrário à prova dos autos por ter sido, aspas, maioria apertada, fecha aspas. O apelado Ivaldo Alexandre, contra razões, que seja negado provimento ao recurso de apelação. A Procuradoria, no parecer de folhas, opina no sentido de serem providos ambos os recursos, pois, aspas, a decisão não foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantida, o relatório. A defesa oral solicitada, então, Sua Excelência declina o seu nome completo, o número da OAB, o presidente, o nome da parte. O presidente tem assistente do Ministério Público e tem a defesa. Eu acho que, nesse caso, fala primeiro o assistente e a defesa fala depois. Pois não, está certo, esmagador Mauro. Então, que a assistência se identifique para ter a oportunidade de se manifestar oralmente. Boa tarde, Excelências, até agora aguardando. Cumprimento Vossas Excelências, na pessoa do relator, doutor Antônio Melo Lima, os desembargadores Mauro Alencar e Antônio Carlos, o procurador doutor Fernando também está acompanhando até agora, né, aguardando esse desfecho desse julgamento. Excelências, meu nome é Ismael Vitor Borges, sou advogado, assistente de acusação, participei do júri, do qual o réu Ivaldo Alexandre foi absolvido, né, para um placar apertado a 3. Então, nossas razões, independente de preliminares, de supletividade, né, da assistente, é interessante que a gente exponha, né, o pensamento que é muito parecido também com o do Ministério Público, que fez a acusação na 4ª Vara do Júri. Então, Excelência, eu esqueci após a identificação, de lhe conceder a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Excelência, tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bem, o processo em curso, julgado na 4ª Vara do Júri, ele teve um placar apertado de 4-3, o que mostrou, mas não necessariamente isso prova que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos. As provas que constam nos autos é que mostram que o resultado deveria ter sido outro. Então, deveria ter sido a condenação do réu, ora supliciado. Então, inicialmente, falamos dessa questão, foi trazida uma testemunha chamada Tadeu Borba, em tempo de audiência, né, no dia 10/12/2019, ele informou, Tadeu Borba, né, ele confirmou que o réu tinha uma atividade de vigilante dentro do mercadinho em que trabalhava, né, onde ocorreu o desfecho, né, com a morte da vítima, Marco Felipe. Então, ele veio a juízo e confirmou, porque a dúvida era nesse julgamento era só quanto à autoria.
ninguém sabia quem tinha sido o autor dos disparos que vitimaram Arthur Felipe, né, no assalto que houve ao Mercadinho. Então, também de nenhuma outra forma foi provado quem teria, que não teria sido o atual réu. Então, Tadeu Borba foi uma das testemunhas que consta nos autos, né, o depoimento dela, e que mostra que, na verdade, a atividade que o réu exercia no Mercadinho era de vigilante, não de fiscal de caixa ou fiscal de loja, como a defesa levanta, né, a lebre. Então, essa testemunha comprovou isso. Outra coisa, o Mercadinho em si, ele trabalhou de forma a elidir qualquer forma de prova que condenasse o réu, né? Acusasse o réu. Tinha câmeras de vídeo, por exemplo, dentro do seu circuito interno, dentro do Mercadinho. Quando a polícia fez o levantamento, na época, tinham todas sido arrancadas, inclusive a fiação estava até pendurada na época. E a polícia, né, solicitou imagens, mas não tinha, porque eles diziam que não tinha câmera. Né? Todas as testemunhas de defesa foram elencadas, foram trazidas pelo próprio Mercadinho, que são funcionários e colegas do réu. Ou seja, são testemunhas que estão coagidas, né? Poderiam ser ouvidas a título de informante, mas não a título de testemunhas realmente. Então, essas testemunhas de defesa eram funcionários do Mercadinho. Então, colegas de trabalho do réu. Todas disseram que ele não era vigilante, que ele não tinha arma e tudo mais. No dia do ocorrido, da morte de Arthur Felipe, ele disse que o réu, né, disse que estava almoçando no primeiro andar. E realmente o assalto só ocorreu no térreo. Os bandidos não se preocuparam com o que estava acontecendo no primeiro andar. Então, eles fizeram um assalto. Então, a única pessoa que poderia ter descido as escadas do primeiro andar e ter tentado surpreender os bandidos atirando, era a pessoa do réu, com a arma. E a perícia provou que todos os disparos que foram efetuados foram de dentro para fora e, inclusive, com transfixação das grades, né, das telas de proteção que tinham no Mercadinho. Coincidiu que, na hora que estava os disparos de dentro para contra os bandidos, a pessoa da vítima estava chegando para comprar um produto. Então, ela ainda tentou se virar quando ela tentou, que ela estava percebendo um tiroteio, ela foi alvejada pelas costas, né? Então, não teve chance nenhuma. E os bandidos, que eram o objeto, né, o objetivo de quem estava defendendo o Mercadinho, nem sequer foram arranhados, sequer foram atingidos. Aí aparece imagens de câmera de rua mostrando os bandidos correndo, se evadindo. Um deles até levou uma queda com a arma na mão. Então, o que prova também que não foram eles que dispararam contra a vítima. Né? Então, havia essa dúvida também que a defesa levantava, mas não ficou explicitado que isso não ocorreu. Outra coisa foi a omissão de socorro também, prova de quem teria atirado. Então, o réu, na época, não socorreu a vítima, disse que chamou os bombeiros e o SAMU, fez ligação, pediu para alguém fazer a ligação, mas deixa que a vítima foi atendida através do chamado feito por uma das testemunhas que estão no processo de acusação, na acusação, Yuri Melo, que é um vizinho, né, e amigo da família. Foi ele que chamou realmente o SAMU para socorrer o Felipe. As câmeras de cisterna, eu já falei, né, que foram arrancadas. Outra coisa, a polícia levantou no cadastro civil que Ivaldo Alexandre, ele consta no cadastro civil como segurança. Então, mesmo a empresa negando que ele era vigilante, que ele é apenas um fiscal de loja, um fiscal de caixa, como eles disseram, ele jamais portou arma, a polícia levantou que ele tinha um cadastro civil como segurança. Então, outra coisa que a defesa levanta a lebre é a questão do exame residográfico que deu negativo. O exame residográfico, nós sabemos que ele hoje em dia não é mais decisivo, né? Ele pode vir a colaborar com a investigação, mas nem sempre. Ainda mais no tempo que Ivaldo permaneceu evadido, né, do local. Ele permaneceu um bom tempo e a polícia só veio ele se apresentar à polícia dias
praticamente semanas depois. Então, mesmo que tivesse algum resíduo de pólvora na mão dele, não poderia mais ser detectado. Então, é uma das lebres que a defesa levanta como sua defesa, né? Então, e a arma do crime jamais foi encontrada. Prova de que nem o mercadinho apresentou quem poderia ter sido, porque eles levantaram a ideia de que poderia ter sido um cliente. Tem muitos clientes militares que frequentavam o mercadinho e que poderiam ter feito essa defesa, né? Tentativa de legítima defesa, que resultou, né, na morte de uma vítima inocente, poderia ter sido por um militar ou um cliente, mas ninguém apresentou nada e a polícia não encontrou outra pessoa que não a pessoa de Ivaldo Alexandre, que inclusive tem um vulgo, né? Ele tem um codinome chamado Ação. Então, esse codinome chamado Ação já explicita tudo nesse meio de vamos dizer, inoficioso de segurança, né? De segurança oficiosa, no caso. Então, ele tem esse apelido, e já é conhecido bastante, né, como Ação. Ele se gabava de botar bandidos para correr. Ninguém bota bandidos para correr, por menor que seja, ou seja trombadinha, apenas na base do grito, né? A pessoa tem que estar realmente, né, segura do que está falando e segura de outra forma, né? Armada, eu quero dizer, para ser direto. Então, ele não jamais foi um fiscal de loja. Então, as provas todinhas que constam, inclusive a defesa, no júri, utilizou de testemunhos que lá diziam que ele era vigilante. Elas achavam que as testemunhas que foram aos autos, né, tirando os funcionários da empresa, colegas dele, Valdo, foram aos autos para dizer que ele era vigilante, ele era visto como vigilante. Ele deixava a moto estacionada do outro lado da calçada e às vezes ficava dentro, às vezes ele ficava fora, olhando para dentro. Então, um fiscal de loja que evita menos furtos, só olhando os clientes nas gôndolas, se movimentando nas gôndolas, ele jamais vai poder ver do outro lado da rua quem está fazendo o quê. Então, isso é próprio ato de vigilância inoficiosa, né? Paramilitar. Então, na verdade, foram esses os levantamentos que nós fizemos e que nós estamos arguindo aqui, pedindo a anulação, né? Agradecemos a paciência de todos, né, até agora, e pedimos a anulação do Conselho de Sentença da decisão 4-3, lembramos que foi apertada realmente, e para que possa ser feito um novo julgamento e justiça de verdade. Agradeço a todos. Boa tarde, boa noite. Muito bem, concluído a assistência de acusação e a defesa também pretende apresentar suas alegações orais. Por favor, decline o seu nome completo, o número da OAB e o nome da parte que representa. Obrigado, Excelência. Me ouvem bem? Estamos ouvindo bem. Boa noite a todos. César Jorge de Souza Cabral, OAB PE 36594. E nesses autos de apelação, estamos pela parte apelada, senhor Ivaldo Alexandre. Muito bem, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Agradeço, Vossas Excelências. Para iniciar, cumprimentar todos que estão aqui presentes, em muito especial Vossas Excelências desembargadores, em especial ao doutor Antônio Melo, presidindo essa Câmara Criminal desde as 14 horas, agora já são 19 horas, pelo esforço de preservar a jurisdição nesse segundo grau do TJPE. Ao ilustre Procurador de Justiça, doutor Fernando Barros, meu boa noite. Vou cumprimentar aqui a todos os serventuários do TJPE na pessoa do senhor Juraci Correia, que é sempre muito diligente com todos, e aos demais colegas advogados que estão presentes ainda ou que já se ausentaram. Bem, Vossas Excelências, antes de eu adentrar propriamente dita na nossa sustentação oral, eu queria agora, como Vossas Excelências, no julgamento que antecedeu
arguir já, que eu não arguí nas minhas razões e contra-razões de apelação, exatamente aquela preliminar que foi suscitada ainda há pouco, de que a assistência de acusação ela é supletiva caso o Ministério Público se mantenha inerte, coisa que a promotora do caso, da 4ª Vara do Tribunal do Júri, não fez. Então, estou sustentando agora, inclusive, este fato novo dessa preliminar que foi levantada em julgamento antecedente a este. E agora sim eu vou adentrar as nossas razões. Já que eu falei dessa preliminar, não poderia eu aqui deixar de enaltecer o trabalho do excelentíssimo senhor doutor juiz Abner Apolinário, do 4º Tribunal do Júri, e também da ilustre promotora Rosimério Souto Maior. E mesmo nesse ano de pandemia, os dois, com muito esmero, promoveram audiências de Tribunal do Júri naquele plenário. Mas agora eu vou, então, assim, adentrar ao mérito da nossa defesa. Vamos lá. O recurso apelativo deu-se pelo 593.3, a linha D, com a afirmação de que a sentença condenatória ela foi contrária ao conjunto probatório existente nos autos. Vamos ao conjunto probatório, que eu vou falar aqui muito rapidamente. As provas dos autos são testemunhas. Temos um laudo do Instituto de Criminalística, que sim, este laudo do Instituto de Criminalística, por legítima boa-fé processual, inclusive com o nosso advogado assistente de acusação que aqui se encontra, aponta que houveram disparos de dentro do estabelecimento para fora, que houveram disparos de fora do estabelecimento para dentro, porém, entretanto, contudo, mais uma vez, não existem nos autos elementos capazes de corroborar que o disparo que ceifou a vida da vítima desses autos foi efetuado pelo senhor Ivaldo Alexandre. Não existem elementos capazes de provar que o disparo que ceifou a vida da vítima ocorreu diante da arma que estava com o senhor Ivaldo, pois nem a arma do crime ela foi encontrada. A arma do crime não foi encontrada. Houve isolamento da área, como também existem registros fotográficos, isolamento da área, aonde a polícia militar, a nossa laboriosa polícia militar, pulou a área do supermercado, colheu informações naquele instante, as informações necessárias do local do crime, fez-se o levantamento do local do crime e tal arma não foi recuperada. Da mesma sorte que, como a acusação diz, que eles querem, porque querem que o senhor Ivaldo Alexandre seja o autor dos disparos, mas eles esquecem daquele colorário, que é do direito penal. O ônus da prova, ele tem que ser cabal, ele tem que ser líquido e certo. Ele jamais poderá ser um ônus duvidoso, um ônus que contenha névoa. Tanto assim o é que desde a fase instrutória, que a promotora que presidiu a fase de instrução, ou seja, aquela primeira fase até a sentença de pronúncia, emitiu nas suas alegações finais, ela pede a impronúncia do réu. Nas alegações finais ministeriais, na fase de pronúncia, ela pede a impronúncia, ao qual a defesa. Porém, o entendimento do magistrado foi que, existindo os indícios, que leve-se ao tribunal do júri. E assim foi feito
mesmo entrando com o AI. Então, teve sim um recurso sentido estrito, aí não, um recurso sentido estrito, que foi da lavra de Vossa Excelência, doutor Antônio Melo, por isso que o senhor ficou prevento para ser o relator desta apelação, que foi da sua relatoria, esse recurso, e o senhor, com o parecer do Ministério Público, remeteu os autos para o plenário do júri. E aí sim vem o plenário do júri, mediante as provas carreadas, nada além das provas carreadas, atendeu a tese defensiva. Qual foi a tese defensiva? Está no artigo 386, inciso 7 do nosso Código de Processo Penal. Não existir provas capazes de para um decreto condenatório. Não tivemos resíduo gráfico, não tivemos a recuperação da arma do crime, as provas testemunhais, apesar da acusação e da acusação, afirmar que o registro dele na CIA, na SDS, é de que ele é vigilante, porém, entretanto, a CTPS, a carteira de trabalho dele naquela empresa, dizia coisa diversa, dizia fiscal de loja. E a assinatura desta carteira de trabalho é antecedente ao fato criminoso. É antecedente. Então, o senhor Ivaldo Alexandre, ele nunca foi, nem nunca foi vigilante. Ele foi fiscal de loja. E mesmo que vigilante fosse, ele deveria ter sido encontrado com a arma. E temos registros fotográficos dele do lado do corpo. Existem registros fotográficos dele do lado do corpo. E a prova dos autos deu-se assim. Essa foi a construção das teses. E aí, excelências, o que existe para poder haver um novo júri é quando a decisão ela é temerária ou quando ela é completamente teratológica. A teratologia dos argumentos que estão em completa dissonância com a prova dos autos, isso sim justifica a realização de novo júri. E aí eu vou vir aqui com um precedente do STJ, do ministro Sebastião Reis, HC 232-885. Me permitam, é só um parágrafo. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique. E não é aquela que diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria. Vejam, excelências, a afirmação aqui, a decisão que é contrária à prova dos autos, ela tem que ser completamente diversa. É aquilo que é fantasioso, é aquilo que não se sustenta no processo. Da mesma sorte que o colega Ismael trabalhou naquele plenário do júri, eu também trabalhei naquele plenário do júri, e eu sou técnico o suficiente para dizer que eu não fujo uma linha do que está nos autos. Eu não faço teste de versação sobre os autos, porque os autos, para mim, são sagrados. Os autos são a história do processo. E, como tal, devem ser respeitados. E aqui eu vou pegar uma apelação do nosso egrégio Tribunal de Justiça, de número 359738, dígito 6, com a permissa vênia também da sua relatoria, eminente desembargador Antônio Melo, e eu vou pensar isso aqui. As decisões proferidas do Tribunal de Júri podem ser alteradas relativamente ao mérito pela instância de quem, podendo tão somente dentro das hipóteses do 593, ser cassadas para que novo julgamento seja efetuado pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpar a soberania do júri. Por isso, a decisão do Tribunal Popular está consubstanciada no conjunto probatório. Não há como prosperar pedido de anulação, recurso improvido. Me permitam outro adendo, Vossas Excelências. Em julgamento nessa mesma Câmara, no dia 22/10 do corrente ano,
um colega advogado, não me lembro o número do processo, suscitou um acórdão onde Vossa Excelência, desembargador Antônio Melo, era o relator, e o senhor disse, naquela ocasião, algo mais ou menos assim: eu mantenho, foi algo assim, Excelência, se eu errar, me corrija, por favor. Eu mantenho quando as provas estão em consonância com o júri, mas quando estão em dissonâncias, o julgamento está em dissonância com as provas, eu voto pelo julgamento. Esse caso é um caso de disciplina, onde a prova dos autos indicava que o carro, ao cometer o crime, foi encontrado em outra cidade e houve filmagens com relação a isso. Então, o senhor proferiu um voto nesse dia para que houvesse um novo júri. E ele tinha sido absolvido naquele caso em tela. Eu poderia suscitar aqui outros julgados, mas todos os julgados para manutenção do júri, eles partem deste mesmo princípio. O senhor tem 2 minutos. Obrigado, Excelência. Irei concluir. 2 minutos. Parte do princípio que, para anular-se um júri, a decisão tomada pelo corpo de jurados, ela tem que ser completamente dissociada daquele que está nas provas. E não baseada em teses. Não baseada em teses. O corpo de jurados, ele pode e deverá optar por teses que são construídas em plenário. E essas teses têm que estar consonantes. E foi isso que aconteceu naquele plenário do júri. Então, o que a defesa do senhor Ivaldo pugna é a manutenção daquela decisão absolutória, daquela sentença absolutória, não nos seus termos, pois o eminente juiz, doutor Abner Apolinário, ao conceder a absolvição, condenou no 386 a linha 6. A linha 6. Quando deveria ser 386 na linha 7. E sim, é isso que pede a defesa pelo não provimento, pelo improvimento do recurso apelativo do Ministério Público e, por óbvio, é assim que deve ser. A defesa, enquanto satisfeita, é disponível para todos e qualquer esclarecimento, Excelências. Muitíssimo obrigado. Excelência, pela ordem, Excelência. Se for permitido, não sei se em tempo, mas se for permitido, gostaríamos de impugnar as preliminares da defesa, né? Porque foram pedidas agora, a surpresa, a só relfa do processo, né? Não foi pedido antes, né? Mas, doutor Ismael, o senhor não se preocupe, porque nós não vamos apreciar a preliminar da defesa, e ela vai entender que nós trouxemos de ofício, como não foi arguída pelo Ministério Público, mas é uma situação exatamente igual ao processo que nós julgamos anteriormente. Aqui nós, de ofício, já trazemos, antes de adentrar no mérito, suscitar de ofício tendente a conhecer o recurso do assistente de acusação por ilegitimidade ativa ad causa. Preliminar e de ilegitimidade recursal do assistente de acusação. A legitimidade recursal do assistente de acusação é restrita e supletiva, condicionada à ausência de recurso por parte do Ministério Público. E aqui eu vou me dispensar. Idêntica, presidente. É exatamente idêntica à que nós julgamos anteriormente, com a conclusão de que acolho e de ofício apresento preliminar do não conhecimento, desembargador Mauro. Também acolho. A preliminar suscitada por Vossa Excelência. Antônio Carlos. De acordo. De acordo. Então, por unanimidade, acolher-se a preliminar de ofício, de não conhecimento do recurso interposto pelo assistente de acusação, pelo qual passo a análise do mérito do recurso ministerial. E o recurso ministerial está, no meu voto com relação ao recurso, está lançado em 9 laudas digitadas, onde nós analisamos
né? E entendemos que não ficou fato demonstrado. O julgamento foi contrário à prova dos autos. E aí, acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, meu voto é no sentido, como já disse, de não conhecer o recurso reposto pela assistência e no mérito, em consonância, como já disse, com a Procuradoria, pelo não provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Tudo bem, presidente. Meu voto em revisão, pedindo ao vereador doutor Ismael pela brilhante explanação, também no mesmo sentido, negando o provimento do recurso do Ministério Público. Eu acompanho a turma. Muito bem. Então, temos os votos da turma. Excelências, muito obrigado e uma boa noite. Boa noite.